São 18 horas e 12 minutos em Piracicaba. Muito obrigado a você que está aqui na audiência, nos acompanhando direto aqui dos estúdios da TV Metropolitana, a TV que mais cresce em Piracicaba, aonde o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses caras são os jornalistas responsáveis aqui de tudo que acontece na TV Metropolitana, sempre fazendo com que você tenha informação com a veracidade e a velocidade que você merece. E por isso, realmente que a TV Metropolitana é a TV que mais cresce em Piracicaba e toda essa região metropolitana. Olha que honra e orgulho fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantino e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Hoje, meu amigo, hoje eu tenho o prazer de receber aqui, que deixou de ser já um parceiro, um patrocinador, virou um amigo, né, de longa data. É um cara que eu admiro demais, tem um trabalho pela cidade de Piracicaba sensacional, né? Mas a gente ainda não entende, não consegue entender como que funciona a política, né? Mas esse cara, ele é presidente do Sindicato dos Bancários e vem hoje para falar sobre essa instituição que trabalha demais, né, pelo trabalhador da rede bancária. Paiva, meu querido amigo Paiva, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado a você, Tarantini, e a essa equipe da Metropolitana, que é onde se viu notícia, lá está o microfoninho, né? Graças do a Danilo, do Enzo, tudo acompanhando, né? Mais uma vez, hoje de manhã estivemos juntos. E é isso que nos deixa orgulhosos, né? E tem gente que compra a notícia e refaz ela, né? Vocês fazem a notícia, Ctrl né? V, Ctrl C, né? Ctrl C, Então é um prazer estar aqui com vocês e sabendo dessa evolução, dessa participação. E vocês ficarem muito tranquilos, principalmente o Danilo. Tem um velho ditado seguinte: ninguém dá chute em cachorro morto. Não. Quando começa a incomodar, vai ter gente, né, querendo intervir, né? E como, Mas né? eu estou aqui com satisfação para a gente conversar um pouquinho. Nós temos aí o processo eleitoral do sindicato, Sim. tivemos a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, né? Sim. Então, a condução fica na mão do Tarantino e a gente está aqui com a felicidade de estar na Metropolitana. E olha só, eu fiz a introdução e, como eu falei, isso daqui são palavras minhas, tá? Eu não consigo entender, né, realmente como que o eleitor piracicabano não colocou de novo um cara como o Paiva lá na Câmara de Vereadores. A gente vê tanta produção de redes sociais, mas trabalho de verdade mesmo, nada. Então, só para a gente dar um pitaco aqui, Paiva, por favor, fale para mim e para todos os nossos telespectadores quantas comissões municipais você faz parte e que trabalho que você tem aqui na cidade de Piracicaba. O Tarantini, na realidade, né, a gente tem isso um pouco como uma tarefa, né? Eu sou filho de uma empregada doméstica, fazia limpeza em prédios públicos, meu pai era verdureiro, e Piracicaba me deu o que eu tenho hoje, desde a Guarda-Mirim até o Sindicato dos Bancários, né? Então a gente tem um pouquinho assim de vontade de servir. Não tenha dúvida, hoje nós somos no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Trabalho e Renda, no Conselho de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial, no Conselho de Mobilidade Urbana, né? O Conselho da Cidade, não estamos mais no Conselho do IPLAP porque ele foi extinto. Sim. Né? Sou vice-presidente do Instituto Intersindical de Piracicaba e estamos aí tentando sempre colaborar, né, para que a cidade seja a melhor possível, independente de quem esteja no centro cívico, independente de quem esteja na Câmara, que aí estão aqueles que foram escolhidos pela população de Sim. Piracicaba. E eu, como democrata, eu gosto de respeitar os resultados, né? Sou hoje primeiro suplente da Câmara de Vereadores da Federação Brasil Esperança, né? Sim. Mas também não fico esperando não, porque a gente tem que Tem que ir trabalhar, à luta, né? e colocar. Mas o que é devido, com o tempo, ele acontece, né? E eu tenho certeza absoluta que logo, logo o Paiva volta, né, ali para a Casa de Leis de Piracicaba. E aí sim a gente vai ver o trabalho evoluir. Sem querer desmerecer ninguém que está lá, mas quando tem trabalho e tem qualidade, a gente tem que falar, né? Então, que nem, vou dar um exemplo bem grotesco aqui. O árbitro que apitou Palmeiras, né, e Sport, aquele cara deveria ser tirado, né, do quadro ali de arbitragem da CBF, porque aquele pênalti que ele deu foi uma coisa, assim, foi um absurdo, né? Foi um negócio inexplicável. Mas aconteceu, é isso que eu estou falando. O cara tá lá, ele conseguiu chegar lá, e quando ele teve a oportunidade de estar lá, quando fez porcaria. É isso que eu falo, né? Tem gente que tem a condição de chegar,
mas quando chega não faz nada. Então, aí que está a diferença, que eu não consigo entender de quem trabalha não ainda está. Mas eu tenho certeza que você vai estar, isso daí é o meu voto. Bom, Paiva, vamos falar o seguinte, Sindiban, tá aqui, ó, o nosso card, vem aí as eleições e uma movimentação que você fez pensando numa transparência e até numa facilidade, você antecipou tudo isso, como é que é isso daí? Olha, isso é um compromisso que acho que eu gostaria que fizessem comigo se eu fosse um trabalhador e não fosse sindicalista. Nós estamos completando 4 anos de mandato. Fizemos muita coisa e com certeza deixamos de fazer algumas coisas. No entanto, agora nosso mandato termina dia 17 de julho agora, de 2025. E nós fizemos uma plenária na semana passada e definimos o seguinte, olha, nós vamos ter eleição. Que dia vamos ter eleição? Vamos fazer em maio para dar tempo de junho para fazer essa movimentação do ponto de vista de transferência, né? Mas, em vez de a gente colocar o edital 30 dias antes da eleição só, nós tínhamos que avisar a categoria que vai ter eleição. E quem quiser participar, pode participar. Sim. Porque se for no que usam a maioria das entidades, nos 5 dias úteis, você não consegue montar uma chapa. A correria sobre papelada, tudo. É burocrático, né? É burocrático e muitas vezes as pessoas não gostam de ter participação opositora, né? Nós despertamos o pessoal para que, se tiver interesse, né, nós vamos montar uma chapa, não tenha dúvida, ela não está montada ainda. E, havendo interesses individuais, nós discutimos, inclusive, se aceita a proposta de trabalho que nós temos. Sim. Se houver um interesse coletivo de montar uma chapa, também tem, né, a plenária definiu que os mesmos direitos que a chapa da situação tiver, a da oposição, se nós tivermos uma resma de papel para uma chapa, a outra também vai ter. Se tiver um carro para uma, para outra também. Então está aberto para quem quiser montar uma chapa ou quem quiser participar da nossa chapa. Entendi. Então nós iniciamos hoje, você é o primeiro que eu faço ao vivo, né? Muito obrigado por isso, meu Paiva. Eu pedi para a Ive fazer isso, né? Porque é um pouco de compromisso das parcerias, né? Sim. Mas hoje também já começaram a rodar 6 ônibus, né? Com o Busdor, com essa mesma marca, informando o conjunto daqueles que virem esses ônibus na rua, né? Para que é público. 20 dias, né? Nós vamos estar hoje, do dia 17 ao dia 22, são 15 dias, né? Antes de abrir o prazo de inscrição. E mais os 5 dias úteis, quer dizer, são um prazo extremamente importante para que as pessoas acompanhem. E quem sabe outras entidades fazem assim também. Sim. Porque isso fortalece. Nós estamos com uma necessidade de novos quadros participarem de todas as atividades da cidade. São muito poucos jovens interessados em fazer a defesa de interesses coletivos. Sim. Nós somos levados pelas nossas novas gerações a ser individualistas. Cada dia mais. Né? E o individualismo ele não conduz a um caminho seguro de felicidade, de amor, de desenvolvimento, né? Porque às vezes você tem um baita de um palacete num espaço, né, rodeado de pobreza, de exclusão social, não adiantou nada. Então você tem que ter o seguinte, né? Não estou falando que as pessoas não podem se enriquecer, não pode, mas ao enriquecer, né, que visualizem também que essa distribuição de renda é importante fazê-lo. Tem que ajudar, né? de alguma maneira. Não tenha dúvida, a gente é cristão acima de tudo. Sim. E como cristão, né, poxa, não tem como a gente não fazer. E o Sindicato dos Bancários tem se prezado por isso, viu, Tarantino? A minha equipe é muito boa para isso. Não, essa proposta, né, inovadora que você está colocando aí, é um negócio que abre um leque, né, para todas as outras instituições acompanharem, porque, como você falou, precisa de ideias novas, né? Precisa de gente nova. E, foi fundamental isso que você falar. Tirar a pessoa do individualismo, né? Hoje a gente vê as redes sociais, o celular e até esse negócio do home office, esse tipo de coisa está individualizando cada vez mais, né? A troca de ideias, né? Como a gente falava antigamente no fio do bigode, ela desapareceu, né, Paiva? E isso precisa acontecer para um bem da comunidade como um todo, né? Não só vou fazer a minha parte e o outro que se vire, né? E é esse o caminho que a humanidade está indo, né? Eu vou fazer o meu e que o outro se vire. Não, e você está indo ao contrário disso. Vamos trazer mais gente. Sensacional. E como que isso
apareceu, cara? Como é que você teve essa ideia? Sabe por quê? A gente tem uma realidade local, que hoje o Instituto Intersindical de Piracicaba, uma ideia também muito brilhante que tiveram os dirigentes, ele trabalha com uma diversidade muito grande de entidades. E cada uma tem uma forma de proceder. E a gente tem insistido para eles o seguinte, viu? Abram ao máximo. Os seus parceiros vão estar sempre ao seu lado. Não vão deixar vocês ficarem desassistidos. E eu assumi, após a eleição, a Secretaria de Finanças e Patrimônio da Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sim. E eu estou frequentando diversos sindicatos para que a gente coloque à disposição dele um pouco da nossa experiência, principalmente na área de saúde, né? Para que eles se reorganizem internamente. E aí não adiantava eu fazer isso onde eu ia falar, além de falar, você tem que fazer, né? Sim. Não, faça o que eu faço, né? Não sei aquilo lá, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sim. E eu tive a felicidade da nossa diretoria, né, e a nossa assessoria entender que era um passo extremamente importante. Sim. Né? Para você ver, isso começou a rodar nos ônibus hoje, a IVE começou já a soltar nas redes sociais, já teve 2 pessoas que veio no meu zap, eu gostaria muito de fazer parte da chapa do sindicato. O mais cômodo, sabe o que era? 5 dias úteis, renovava todo mundo quietinho, não mexia na chapa, né, mais 4 anos, mas aí a gente está representando quem? Então, quando chegar no dia 22 de maio na eleição, aqueles votos que vierem são de representação. As pessoas vão escolher uma diretoria para conduzir nos próximos 4 anos, em 4 anos que são muito desafiadores. Sim. Porque há uma mudança no sistema financeiro. A gente já conversou sobre isso aqui, né, pai? Nós temos bastante gente trabalhando no sistema financeiro e pouca gente sendo tratado como bancário, com os direitos que nós conquistamos ao longo de todo esse tempo. Então nós temos um desafio do ponto de vista governamental, do ponto de vista do trabalho, que as cooperativas que fazem o serviço bancário sejam internalizadas, né? Que essas empresas que fazem a terceirização do serviço financeiro sejam internalizadas, como o MSX Tools aqui em Piracicaba, que executa todas as tarefas bancárias e não são bancários, por quê? Para não pagarem aos seus colaboradores, né, a mesma jornada de 30 horas, ou seja, 6 horas diárias. É grande lá, a hein? PLR. São muitos funcionários lá. Nós já fizemos uma intervenção lá, né? E agora estamos com uma campanha do Santander que nós vamos lançar, acho que na quarta-feira, amanhã eu vou estar em São Paulo para discutir essa campanha, para saber o quanto são sendo explorados. Né? Para Piracicaba, quando você vê um local que tem mais de 2.000 trabalhadores e tal, mas a que custo? Sim. Né? Nós já estamos tendo salário justo, né? pedido de demissão, porque imagina que é uma coisa, chega lá, é uma outra condições coisa. de trabalho. É, porque nós estamos dentro de um sistema capitalista. Né? E a mais-valia no sistema capitalista, ela é a razão de manutenção do mercado de trabalho. Quer dizer, você estima o valor da sua força de trabalho, né? Hoje você valeria aqui R$12.000 como um profissional de comunicação. Aí você participa de um órgão, de uma Rede Globo, ela oferece 5.500, você precisa trabalhar, você vai trabalhar, e ela acumula essa diferença entre os 5,5 e os 7, e ela faz os investimentos na empresa ou no capital individual dos proprietários da empresa. Então essa mais-valia, ela é subtraída de quem? Do trabalhador. Do trabalhador. É tirado né, de um copinho de leite para alimentar a vaca, né? É o contrário, né? Paiva. E falando propriamente, né, como é que funciona? Porque a gente sabe que dia 17, né, é a data aí que inicia tudo. Como é que é todo esse processo, Paiva? Olha, todas as pessoas que quiserem ser candidatos, eu aconselho que não precisa se identificar, liga no sindicato, né? Eles precisam ter no mínimo 1 ano de categoria. Por que isso? Porque é para conhecer a categoria bancária. Ele vai ser dirigente de uma categoria. Antes eram 2 anos. A portaria 3.150, ela colocava coisa diferente. Como hoje os sindicatos têm autonomia de organização, então nós baixamos para 1 ano e tem que ser pelo menos 6 meses sócio. Porque sendo 6 meses sócio, conviver um pouco ajudou a construir. Então, sendo 1 ano de bancário e 6 meses sócio, pode ser candidato. Entendi. A partir do momento que se candidata, até o final da eleição ou até o final do mandato, né, está estável. Então, quem se for no dia 22 a fazer a inscrição de chapa, registrou a chapa, o banco não pode mandar embora até o final da eleição, que é no dia 22 de maio. Se ganhar a eleição,
Aí ele tem 4 anos de mandato e 1 após o mandato de estabilidade para executar a sua tarefa enquanto diretor ou diretora do Sindicato dos Bancários. Tá. Nós procuramos compor chapa, não é uma lei, mas que ela tenha, né, a inclusão dos pretos, né, das pessoas com deficiência, das mulheres e de jovens que possam ter até 35 anos, para você ter uma composição, porque é natural que as direções elas vão se envelhecendo um pouco. E como é uma entidade de representação, a gente gosta de saber quem que a gente está representando. Porque senão o pessoal, às vezes tem gente que já ouviu falar de mim, mas não me conhece. Então, às vezes você chega na agência para conversar, fala, você, o senhor que é o Paiva, já fala assim, o senhor que é o Paiva. Sim. Né? Então eu preciso ter alguém que naquela idade que possa querer representá-lo. Então nós estamos com esse cuidado também de ter uma chapa que possa ter essa representatividade. Agora, quem quiser ser, abre mão de algumas coisas, quer dizer, do individualismo para optar pelo coletivo. Sim, vai né? ter que ter esse pensamento mesmo, porque você não vai entrar no sindicato para ficar parado. Porque senão fica aquilo lá, 5 anos o banco não pode mandar embora? Não, mas nós podemos. Se não cumprir o estatuto do sindicato como diretor, nós já tivemos a assembleia e destituímos os diretores. Porque você está lá para interesse coletivo. Sim. Não, né? Não para encostar e garantir emprego, né? Nós vamos ter, infelizmente, do quadro que nós temos hoje, umas 4 ou 5, né, substituições. Sim. No mínimo, né? Então, esse é o período. Às vezes a gente pode, e como pai você sabe que é isso, a gente desgostar o filho da palavra de ordem, o que se propõe para ele. Não faça Sim. ou faça isso. Às vezes faz o que a gente não indicou e depois sofre a consequência. Sim. Né? Então, eu estou colocando lugar, muito né? claramente isso daí. Eu estou conversando com cada um dos que querem ser candidatos, dizendo assim, olha o que é aqui. Né? De repente você vai estar aqui na praça comigo, defendendo o movimento dos trabalhadores sem terra contra uma usina que podia ser sua cliente pessoa jurídica no banco, Sim. porque ela acabou praticando um ato que morreu 50 toneladas de peixe. E não tem como fugir. Você vai ter vergonha de fazer isso? Não vai se esconder? Não, então não dá para o sindicato. Sim. Né? Nós não exigimos mais hoje que as pessoas fiquem fazendo discursos, né? Mas que elas tenham atitude, né? Às vezes algumas silenciosas que surgem a demanda. Nós temos um núcleo de qualidade de vida e ação solidária. Vou falar aqui, mas nem divulgamos muito isso. Sim. Então chega, hoje mesmo, eu estava na praça e surgiu a necessidade de uma cesta básica. Pedi para a pessoa ligar para a nossa assistente social, ela faz uma entrevista e busca nos nossos parceiros. Nós conseguimos achar uma cesta básica que eu indico porque a pessoa está com o currículo aqui comigo, vai estar precisando, e senão vira, né, um comitê eleitoral distribuindo cesta básica. E não é esse o intuito, né? Não, a gente quer mesmo levantar o problema, mas buscar a solução. Senão não compensa. Tá certo. Então tá aqui, ó, a explicação a respeito desse formato aqui que o Paiva inovou, né? De antecipar as datas para todo mundo ter condições de poder pleitear. Paiva, numa análise assim que você possa fazer a respeito dos trabalhadores de hoje, né? Que a gente tem toda a rede financeira aqui em Piracicaba, que é daqui que vai sair os prováveis candidatos a diretor ou até a presidência, né? Como que você enxerga o trabalhador de hoje bancário e o que a gente tinha lá atrás, né? Porque antigamente parece que era muito mais ativo, né? Os trabalhadores eram mais ativos em trabalhar em prol da categoria. Como é que você está vendo essa equiparação aí de hoje para uns 10 anos atrás? Olha, hoje a gente tem que ficar muito preocupado com a saúde desses trabalhadores. A pressão é muito grande. E não dá tempo de você preparar os gestores das agências para essas mudanças que são intensas. Eu jamais imaginava ter no nosso quadro 5 psicólogos. Sim. Isso Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Nós temos osteopatas, nós temos quiroplata, nós temos assistente social, temos nutricionista. Então o ritmo do trabalho bancário ele é enlouquecedor. Estou falando bem claro, é enlouquecedor. São metas, tipos de cobrança das mais diversas. A incidência do assédio moral aumenta a cada ano. Por quê? A diretoria passa uma meta para o gerente regional. O regional chama o gerente de agência e fica diariamente cobrando. Como é que foi hoje? Como é que foi?
Aquele outro gerente, ele, em vez de ele ser diariamente, ele faz toda hora para daí, vendeu algum seguro hoje, fez alguma capitalização, e aí fez algum negócio, e seguro, tal. Então, o bancário está adoecendo de tanta pressão. E ele estabelece uma meta para ganhar um determinado prêmio. Se você vender 10 ingressos do 15, né, você ganha um ingresso. Mas daí você vende 9. Você não ganhou nada. Mas o cara recebeu os 9. Sim. Então, são metas assim que a gente queria fazer que ela fosse gradativa. Se você vender 2, se você vender 3, se você vender 4, 5, até os 10. O banco não topa. Principalmente 2 bancos grandes aí, eles estabelecem metas que são quase inatingíveis. Ou vamos ver, o Tarantino entrou no banco e entrou com um gás extraordinário, com uma rede de relacionamento, uma ele vai lá ótima. E ele vendeu os 10 no mês. No mês seguinte é 15. Mas como? E você vai ver que exauriu aquela carteira de relacionamento. Você não vai aumentar 50% em um mês o número de clientes que você tem. Já é difícil fazer né? o 100, mas... Não, imagine aqui se você vivesse da publicidade como alguns órgãos de imprensa vivem exclusivamente da venda de publicidade. E você tivesse que, a cada mês, aumentar 20%. Né? Quebraria o programa. Então, essa é uma dificuldade dentro dos bancos hoje. Sim. São muita meta, né? O incentivo não é todo aquele que nós recomendamos enquanto gestão de pessoas. Eu costumo dizer, Tarantini, que você monta num carro, qualquer marca, tem um velocímetro lá. Você sabe a velocidade máxima daquele veículo. Sim. Né? Pois o combustível está em ordem, você vai chegar. O ser humano, ele é inesgotável. A velocidade dele depende do nível... Vai acelerando. E depende do nível também de motivação que você dá para ele. Você consegue tirar deles coisas que você não imagina, se ele estiver num ambiente saudável. Hoje, a maioria dos ambientes bancários estão contaminados pela ganância do sistema financeiro. Isso, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador já disse um pouco disso, sabe? Não tem pessoa doente, tem ambiente que adoece as pessoas. Sim. E os ambientes adoecem as pessoas. Num ambiente como esse aqui, o adoecimento é muito menor do que dentro de uma agência do Bradesco. Sim. Por quê? Né? Você tem a qualidade do local, a satisfação de fazer. Né? Então, um pouco desse é o desafio, né, que a gente passou nesses 4 anos, estruturou o sindicato para isso, e que quem for assumir, né, a partir do dia 17 de julho, né, terá a incumbência de tocar em frente, sempre melhorando, né, a visão de melhorar as condições para que os bancários possam voltar para casa, na pior das hipóteses, do jeito que saíram de manhã, e não voltar pior do que saíram de manhã. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque, em cima do que o Paiva falou, hoje o cara está tão focado, né, e tão pressionado, né, em metas, né, que a gente já conversou sobre isso aqui também, e ele não consegue ter tempo para visualizar o ambiente como um todo, né? Tipo, não, eu vou entrar no sindicato para mim poder ajudar os meus companheiros. Não dá tempo, né? A gente sabe o que é isso, trabalhar com meta. Você fica tão focado que você chega na tua casa e a sua esposa está lá com seus filhos e você está olhando para a esposa e olhando para os filhos, você está lembrando, amanhã eu tenho que falar com tal empresa para oferecer tal produto. É assim. Então, assim, você não consegue desvincular do trabalho. O trabalho, ele segue você mesmo que você não queira para dentro da sua residência. É por isso que eu acho que, como você citou, diminui a quantidade de pessoas interessadas em trabalhar pelo coletivo. Porque não dá tempo de pensar, cara. É mais ou menos isso, né, Paiva? Infelizmente viu? Eu estava comentando hoje com um grupo de colegas que vai comigo para São Paulo amanhã. Eu não dirijo mais quando eu vou para reuniões. Porque você está pensando na reunião e você perde o foco na direção. Perde o foco, né? E tem alguma coisa que o nosso Departamento de Saúde está levantando, que é a chamada síndrome de espelho. Não é porque vê que a gente é bonito, é que você sabe, você olhou isso aqui, você sabe que é um copo d'água, mas você não consegue falar, é um copo d'água. Você não consegue mentalizar aquilo conteúdo. Você gravou, porque no banco você tem que olhar, sim, conferir, mas você não aprofunda. E como hoje o hábito da leitura diminuiu muito, você não acultura tanto, você não se empodera, né, de palavras, né, de dicionário. Então, isso faz empobrecer um pouco a capacidade de raciocínio.
Sim. Então, e agora inventaram a inteligência artificial, ela pensa até por você, né? Sim. Então, mas a gente precisa alimentar ela, a gente precisa conversar com ela, o que você quer dela. Se você não falar o que você quer da inteligência artificial, ela não vai te dar o que você quer. Né? Vai dar O nosso parceiro aqui, mundialmente conhecido, o Érico San Juan, né, que ele que agora é o protagonista aqui às quartas-feiras, que apresenta a movimentação cultural que a gente tem aqui no Passo de Letras, né? E a gente estava conversando sobre inteligência artificial e ele falou, Tarantini, a minha profissão, com o tempo ela vai sumir. Ele falou porque a inteligência artificial já está desenhando. Né? Ele falou, não sei se ela vai conseguir fazer uma caricatura pegando a personalidade da pessoa, mas se você encher ela de informações, ela vai fazer. Ele falou, então, a inteligência artificial veio pro bem e não tão bem, né? E eu fiquei pensando, eu falei a verdade, né? A gente está substituindo o ser humano e, como eu já falei, o fio de bigode, né? Por vários outros produtos, né? E coisas de tecnologia, que vai chegar uma hora que não vai ter como mais negociar. Por isso que eu fiz essa pergunta para você de hoje, de lá de trás, né? Como que o negociador de hoje, vamos dizer, estou dando um exemplo, um menino que saía aí com 35 anos para ser um diretor de sindicato, né? Com todo esse momento que vive hoje tecnológico, né? Que deixa de ter aquela conversa que você sabe muito bem como funciona, de chegar e saber criar o perfil do seu com quem você está negociando, né? Para você poder conversar tudo. Você acha que é isso que é a minha pergunta? Os funcionários de hoje têm essa habilidade? Eles conseguem ser um negociador, Paiva? Eu acho que sim, tem que treinar um pouco. Porque vender produto, tudo bem, a gente Ninguém sabe que vende, pronto. Né? Mas negociar... Eu tenho uma reunião em São Paulo amanhã, que é de preparação, porque eu insisti isso nessa diretoria que eu assumi lá, assim, nós precisamos conversar com os membros das nossas comissões de organização de empregados. Primeiro, eles precisam conhecer quem eles representam e depois pensar em negociar. E negociar com um banqueiro não é para qualquer um, não. É isso que eu estou falando. É o que eu estou falando para você. Quem sai do banco com 35 anos, vem para o sindicato e acha que no dia seguinte vai sentar na mesa e negociar com o banqueiro, vai tirar foto com o banqueiro. Vai até dar beijo, está aqui meu chefe e tal. Mas, né, ter os meandros do processo de negociação, até a forma de sentar na mesa, como se posiciona, quantas vezes toma água, quantas vezes não toma água, se a reunião é longa, se a reunião não é longa. Né? Tem que jeito ter de todo... conversar. Né? Então, você tem razão. Né? Pode pensar que sim, mas eu ainda acho que tem que ter um pouco mais de militância, de aprendizado, né? E desfocar a negociação com a empresa, mas sim captar as demandas dos seus representados. Sim. Porque você vai ter mais afinidade com as demandas captadas do que com a política da empresa. Sim. Agora, você pode, com as demandas que você captou, mudar a política da empresa. Se você for lá só com a sua sensibilidade pessoal, sem ter, né, o que são as demandas, você corre o risco de não trazer o resultado que a sua base deseja. Esse que é o perigo, né? Por isso que a gente está falando aqui sobre, né, toda essa inovação que você está fazendo, né, Paiva? Eu acho maravilhoso demais. Mas a rapaziada vai ter que pensar realmente muito bem, né? Eu quero, né? Eu tenho condição, né? Sabe o que é gostoso, Tarantini? Que eu me motivo muito com as coisas. Sim. Tá? E às vezes eu sou até injusto de querer que o conjunto da equipe se motive tanto quanto eu. Sim. Né? Hoje eu estava numa brincadeira lá, que quem me ouvir isso aqui agora, você é louco. Eu falei para minha mulher, sabe o que eu estava com vontade? Ela falou, o quê? Eu falei, ela falou, você não está grávida, né? Eu falei, não, mas eu gostaria de mais um filho. Ela falou, você está louco? Eu falei, não estou louco. Eu falei, o que eu gostaria. Sim. Né? Agora, com 66 anos, não é um ato de loucura. Sim. Né? Mas o que se motiva? A partir daí, é discutir um pouquinho a vida que nós temos hoje. Sim. Dá para você ter? É uma loucura, por quê? Conjunto, né, de você manter uma criança, você vai colocar em escola. Então, do ponto de vista nosso de sonho, né, eu ainda sonho com um sindicato, né, ainda mais amplo. Eu vou ainda presenciar a unificação de vários sindicatos. Não tem razão, né, de termos sindicato em Rio Claro, Limeira e Piracicaba. Um raio de 35 quilômetros, 31 para... Por que ter 3 sindicatos? Unificar. Qual é o problema? É quem preside o sindicato? Faz uma participação, divide aí o tempo que tem entre os 3. Por quê? Se unifica a linguagem. Porque
Porque o bancário uma hora está em Limeira, outra hora está em Piracicaba, outra hora está em Rio Claro. É transferido para lá, para cá, né? E ainda aqui, os 3 sindicatos, né, têm uma base razoável, mas tem sindicatos aí que não. Do ponto de vista do Instituto, né, nós já discutimos lá atrás isso. Nós precisamos de todas essas sedes de sindicato ou podemos unificar a estrutura física, né, num espaço que você consiga ter a mesma portaria, a mesma compra de produtos e insumos, o mesmo corpo jurídico. Você diminui o custo operacional e aumenta a capacidade de ação política em defesa dos trabalhadores. Sim. Eu ainda sonho em ver isso. E o sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sim, eu quero sonhar com mais gente que vai tornar realidade, com certeza. Tá certo. São 18 horas e 42 minutos. A gente vai dar um tempinho aqui pro Paiva molhar as palavras. A gente vai sair pro intervalo comercial, mas é rapidinho, meu amigo. Não saia daí, a gente volta já já. Ó, que tem muito bate-papo com o Paiva aqui. Ainda vamos falar de eleições, vamos falar do Sindiban propriamente, do trabalho que está sendo realizado, principalmente na área da saúde, do trabalhador. A gente já deu um spoiler aqui, mas ó, não perca, fica aí. A gente volta já já.
São 18 horas e 46 minutos, já estamos de volta aqui com mais um bloco do Passe de Letra, hoje o programa para lá de especial. Eu teve a honra, né, de ter aqui o Paiva e estreando vinheta, tá? Nosso programa tá com vinheta nova, uma roupagem toda nova aí. Bom. Estreando com você hoje, viu, Paiva? Muito obrigado pela deferência. Mandar um abraço pro meu querido amigo Roberto Alves, né? Roberto Alves, que é aí o artista das vinhetas, né? Ele que trabalha junto comigo aí. Muito obrigado, Robertão, pela parceria de sempre. Roberto, eu e ele tem história que você não acredita, cara. Nossa, em 2017... Roberto falou para mim, Tarantini, eu queria fazer uma temporada especial com categorias de formação do 15. Falei, bora, vamos embora. Você falou, vamos fazer. A gente acompanhou o 15 em todos os jogos do Sub-15, Sub-17. Sub-20 jogava um outro formato de competição. Sub-15 e 17, vamos dizer, ia jogar com São Paulo, jogava as duas categorias no mesmo dia. Sim. Então você conseguia fazer 2 jogos. Cara, a gente fez isso um campeonato inteirinho. A gente viajou de ônibus, viajou de carro, tudo pondo dinheiro do bolso, tá? Dormimos em cada lugar que você não tem nem ideia. Meu amigo, foi uma saga. Mas eu e o Robertão fizemos aquela competição. Foi sensacional, tem arquivo até hoje daquilo lá. Como é bom ter história para contar, né, pai? Que bom. Bom, vamos lá. Falando então de eleições, o Paiva já explicou todo esse processo, né, das eleições do sindicato, que estão dos bancários que está se aproximando. Essa inovação de antecipar datas aí para todo mundo ter condição de concorrer, isso foi sensacional, né? Foi uma visão além do alcance, como diria um Thundercat, né? Você enxergou um negócio que poucos estavam conseguindo visualizar. E a chapa do Paiva vai existir? O Paiva vai à reeleição? Não, eu tinha um compromisso com eles, Tarantini. Eu eleito ou não vereador, eu continuaria conduzindo esse processo, tá? Então, há um compromisso de eu continuar na chapa com eles. Sim. Tá? A presidência ou não, né? Mas vou estar na chapa com eles. Vai estar junto com a rapaziada. A gente tem que compor, porque depois de todo o trabalho que foi feito e deixar o sindicato como ele está, né? Então você tem que ter um processo de renovação gradativa para que você mantenha os pilares de sustentação. Sim. Não adianta uma pessoa chegar lá e falar, gasta muito com saúde, nós precisamos começar a cobrar mais dos bancários. Aí não precisa, se for para cobrar, ela vai num particular. Então, saúde hoje, né? É a nossa menina dos olhos. Eu ia até perguntar sobre isso mesmo, Paiva. Desculpe interromper você, mas é que é um assunto que é pertinente, a gente precisa falar. Hoje você tem vários atendimentos, né, com vários profissionais de cada especialidade diferente. Como é que está essa ação hoje? Eu acho que é uma das mais importantes que nós desenvolvemos. Porque quando a pessoa se apresenta na secretaria dizendo que precisa de um atendimento, nós não perguntamos a matrícula de associado dele. Nós pegamos o nome e o contato e vamos atender. Então hoje os osteopatas, o quiroprata, a assistente social, as psicólogas e o psicólogo, a nutricionista, né? Então eles têm um trabalho hoje que tem dado orgulho. E eles têm eu não digo uma rotina, né? Eles têm um compromisso. Toda última sexta-feira do mês, os profissionais de saúde se reúnem para analisar os casos e levantam uma situação que está acontecendo, como fizeram recentemente com saúde mental, né? E debatem como que dá para fazer uma política com todas as áreas, né, relacionada ao tema que veio para a reunião. Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E eu costumo dizer que nós não temos custo com a saúde, nós temos o investimento da mensalidade, das contribuições que os bancários nos fazem para manter um departamento de saúde do qual possamos nos orgulhar pelos resultados obtidos. Então, sim, hoje, eles entregam muito. Principalmente, né, o nosso telespectador vai entender a preocupação, né, da gestão do Paiva e todos os seus diretores, do que a gente vem falando com tudo que o bancário sofre, de pressão, porque ainda em Piracicaba, eu converso em vários segmentos, ainda muita gente pensa, né? Bancário não suja a mão, né? Bancário não faz força física, assim como contador e vários outros profissionais que não exercem a força física, né? Mas a mental, né? E a emocional. E o desgaste é muito grande, mas muita gente entende, mas não faz força, não tem desgaste. E não é bem assim, né? Na verdade, o desgaste mental, né, e emocional, ele é muito maior do que às vezes quem trabalha com a força física. Então, esse tipo de
pensamento ainda, né, arcaico, ele atrapalha, né, o que é uma formação ali, uma preparação de um funcionário e até a manutenção desse funcionário. Então, por isso que é muito importante eu tocar nesse assunto, porque quem trabalha com a mente, né, e trabalha com o emocional ali da pressão, é uma pessoa que pode apresentar problemas de saúde ainda piores do que quem trabalha com a força física, né? É porque hoje a saúde mental, ela é uma doença que inclusive agora saiu a NR1, né, regulamentando a postura das empresas no combate à doença mental. Sim. Você tem uma ideia? A minha diretora de saúde me chamou hoje, a Olivia Brossi, e falou assim, estou muito preocupado. Eu falei, o que foi, Olivia? Ela falou, só nesse começo de ano, 5 afastamentos por saúde no Banco Itaú. Eu falei, como assim? Ela falou, 5 afastamentos. Tem alguma coisa errada na gestão do Banco Itaú. Isso é o termômetro, né, pai? Aí o que eu faço? Pego esse dado, esse vai para o núcleo de saúde, e aí vamos levar amanhã para a reunião da COI em São Paulo. Falei, olha, o que está acontecendo com o Itaú em Piracicaba? Está acontecendo em outros lugares? Eles não têm a mesma ferramenta de aferição, porque não tem um assistente social tal, que capta isso. Nós temos por quê? A Olivia Brossi, além dela ser nossa diretora de saúde, ela é nossa representante no Conselho Municipal, no Conselho Regional de Previdência Social, do INSS. Sim, tá então, interligado, né, ali. aí ela, ao fazer, né, a tipificação do afastamento, aí já detecta o que está acontecendo. É demais numa empresa. Então precisamos dar uma olhada. Né? Não é pouco, né? 5 afastamentos, né? No início de ano. Sim, não é pouco, não. É bastante. Mas 5 pessoas são muitas pessoas. Né? Uma pessoa é bastante. Sim, imagina. Quem cuida de gente, né? É que o capitalismo faz a gente, às vezes, tratar de números, né? Sim. Mas nós, uma pessoa seria para que a gente pudesse avaliar. Agora, 5 nesse início de ano. Tá certo. Paiva, a gente falou bastante aqui de eleição. Ficou bem claro. Esse card que vocês estão vendo aqui, esse banner, ele vai rolar nas redes sociais do Passe de Letra até as eleições. Todo dia a nossa gerente de marketing, que é a Carla, ela vai ficar colocando sem parar no rotativo. A gente vai divulgar e ajudar do jeito que a gente puder, como a gente sempre foi parceiro, tá? Mas agora, a gente tem 5 minutinhos de programa ainda. Vamos dar um descanso nas eleições? Vamos perguntar, né? Paiva, Capivariano, campeão da Série A2, Primavera, vice-campeão, os dois com acesso garantido. O Capivariano volta agora depois de 11 anos e o Primavera, primeira vez na Série A1, na elite do futebol paulista. As duas equipes, SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Como é que você está com essa visão aí da SAF, cara? Mas eu acho o seguinte, se o Iso e o Bolt não erra aquele gol, não estamos falando de SAF, porque a gente estava aí classificado. Sim. Entendeu? Então eu acho que dentro de campo as coisas se decidiram e não foram tão importantes, né, como você classificar, olha, as duas são SAF, tudo bem, mas dentro de campo nós cometemos alguns equívocos, Sim, alguns erros. Muitos. Né? E em função disso, eu sempre acreditava no Moisés, mas teve umas horas lá que ele fez umas modificações, apostou em pessoas erradas, não entregaram o que podiam entregar, né? Então, eu acho que é importante. Mas o que acontece? Eu acho que a SAF é um processo de terceirização. Todo processo de terceirização entrega uma fragilidade de gestão. Quem tem fragilidade de gestão, passa para outro fazer a gestão. Isso vamos discutir um outro dia mais profundamente, né? Mas eu, particularmente, por exemplo, num clube como esses, eu lembro do Vadinho lá no Capivariano, que foi secretário, diretor do Ministério do Trabalho aqui em Piracicaba, careca e tal, né? E o Capivariano tinha que fazer isso, que é a única solução. O 15 é uma outra realidade. Eu ouvi uma frase esses dias, que eu não vou repetir aqui, mas 15 na UTI foi quando a gente foi no vestiário do 15, o 15 estava para ir para B2. Eu falo isso direto aqui. E aí a gente entrou dentro do vestiário e o pessoal escalou eu e o João Paulo para fazer o discurso com os jogadores. E aí saímos com o Luiz Carlos Fortuoso, Betinho da Arroz Frios, né? O Renato Bonfilho, Renato, Jonas. O Jonas ainda não participou, antes era aquele Pedro Cruz da FEMAC, né? Isso. Então, e de moedinha. E
Eu falo até hoje aqui, não sei se está vivo ainda, o Gil Baiano teve uma atitude naquela oportunidade extraordinária. Ele chamou nós e falou assim, ó, vê os meninos aí, que felizmente eu tenho uma reservinha lá, dá para mim ir tocando, né? Então, ali era o fundo do poço. Sim. Né? Agora que você não pode dar passo maior do que a perna. Você não pode ter mais gente fora do campo do que dentro do campo. E ó, o que você falou vai em cima do que a gente tá falando de SAF. E eu falei isso na transmissão. E na segunda-feira passada a gente tava discutindo aqui, na quinta-feira, desculpa, sobre esse assunto. Quem jogou com a Ferroviária aqui, a Ferroviária, você viu, não classificou. E é SAF. E é um empresário grande que tá lá, né? Eu contei, na transmissão ao vivo, eu falei, tinham 19 pessoas do staff da Ferroviária dentro de campo no aquecimento do time. 19. Faça as contas. Se cada um ganha no mínimo 3 pau, você viu quanto dinheiro que foi ali? Então, assim, não que a SAF é a solução dos problemas, mas que o cara que assumiu uma SAF precisa ter uma grana, né, boa, porque ele vai ter que, primeiro, que quem compra o time tem que comprar o passivo, não é só o ativo. Não compra só a marca, ele tem que comprar a dívida. Tá, segundo as informações, na casa dos 25 milhões hoje no 15 de Piracicaba. Então o cara tem que comprar esses 25 milhões de dívidas e mais a marca. E aí? Como é que fica? Essa gestão. Então, é um perigo eminente. Não que não é uma solução, a SAF, mas eu acho mas que é um perigo. Você vai deixar eu gastar mais 30 segundos aqui, Lógico, cara. você fica à vontade, pai. Cara, esse negócio de dívida na véspera de venda, eu passei isso no Clube Atlético Piracicabano. Sim. Nós ganhamos, eu e o Enilson Alemão, a eleição no Atlético por unanimidade. Presidência e vice-presidência foi unânime. Os conselheiros não. Aí nós fomos assumir e nós pegamos um flip chart, colocamos em frente do bar do Kiko. Falei assim, vamos falar para nós o que vocês devem. Nós não queremos saber, nós vamos pagar. Não queremos saber, nós vamos pagar, mas queremos saber. Não, mas você é amigo nosso, precisa saber. Não, passa aqui, CPFL, quanto que deve? Não. O pessoal não queria, disse que, bom, mas vocês não são nosso amigo, vai precisar pegar. E nós queríamos saber quanto devia. Sim. Vendeu lá embaixo o campo. Começou a aparecer gente credor, inclusive ex-diretores do clube. Quando você tem dinheiro na mão, parece que as dívidas aumentam. Sim. Quando não tem a dívida, não existe credor. Ninguém fala, né? Quando você não tem dinheiro. Então, eu vou falar uma coisa para você, por isso que eu não estou mais no conselho, né? Estava sócio, resolvi sair, porque senão a tentação seria muito grande. Sim. Vou em todos os jogos, eu e minhas filhas vamos para os jogos. Eu sempre vejo, né? Às vezes mexe, eles conseguem pegar uma palavrinha sua lá. Então, esse negócio de dívida, cara, e não vem falar em auditoria também, porque não esqueça que eu sou bancário. E a gente sabe que todos os bancos têm uma auditoria, porque os acionistas exigem auditoria. Sim. Agora, eu vou falar para você. Nós sabíamos que o Atlético estava numa situação difícil, mas nós assumimos que iríamos resolver. Então não venha falar assim, está numa situação difícil, agora eu vou ter que vender, porque não tem interlocução com a cidade, não tem patrocinadores. Precisa olhar muito bem o contrato. Sim. Primeiro para saber se vai ser sócio do futuro ou se vai ser sócio também do passado. Sim. É o que eu falo, do ativo e do passivo. Como vai ficar as categorias de base? 15 vai jogar sempre em Piracicaba? A camisa vai ser sempre preta e branca? Nós já passamos esse aperto lá atrás. Né? Se não, o que vai surgir? Vai surgir de novo um MAF, vai surgir um Genaro querendo ser o 15 da cidade, o time da cidade. Sim. E hoje tem torcidas fiéis nos bairros. Você pergunta para o pessoal que está hoje mais fiéis do que torcedores do 15. Sim. A gente gosta do 15. Agora tem gente, viu, vai pegar no Sequelados, vai lá no Vila Fátima, vai lá no Vera Cruz, né? Vai lá em cima no Boa Esperança. No Catatumba. Né? Falar nisso, rapaziada do Catatumba veio quinta-feira. Que bom, cara. Vem aqui bater papo. Nutro por um carinho especial por lá. Bom, Paiva, a gente só falou um pouquinho aqui do 15 só para dar uma descontraída, né? Mas, meu amigo, vou falar mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Foi sensacional, inovador, eu ainda não tinha visto isso. Antecipar a data de eleição para dar mais prazo para a rapaziada poder concorrer, estudar e pegar a parte burocrática, né? Parabéns, é a única coisa que eu posso falar para você nesse momento a respeito disso daí. Muito obrigado, cara, mais uma vez pela sua participação aqui, pela nossa parceria, e você sabe que precisar, conte comigo. Agradeço, quero aqui deixar o agradecimento a toda a nossa equipe,
de assessores e diretores que sonham junto esse sonho. Sim. Porque se não sonhar junto, não tem como viabilizá-lo, né? A parte que a IVE leve para todos os outros assessores esse cumprimento, e eu faço aos meus diretores por assumir e fazer um processo como esse. E nós vamos ter orgulho disso. Mais uma vez, agradecimento à Metropolitana e minha satisfação por vocês estarem indo tão longe, e isso é mérito do trabalho de vocês. E fica aqui um compromisso já, um desafio, tá? Acabou as eleições, independente do que for, eu quero você aqui de novo para comentar todo o processo. Com certeza. Tá feito? Ó, a Valéria Ruiz mandou um abraço aqui, mandou uma boa noite para toda a rapaziada. Tem várias mensagens aqui, mas eu vou pegar a da Valéria, que foi a primeira que mandou. A gente ficou batendo papo aqui, não deu tempo de passar de todo mundo, mas ó, muito obrigado a todos pela audiência. Paiva, fechado então?